A partir desse momento, a Web Rádio MAP passa a apresentar Estudo das obras de André Luiz, estudando o livro Nosso Lar, na comunicação de Ronaldo Moraes. Irmãos e irmãs de caminhada, uma boa tarde. Mais uma vez, o Movimento de Amor ao Próximo, MAP, aqui do nosso estúdio, leva a vocês, a partir deste momento, o estudo da obra de André Luiz, Nosso Lar, que é a vida no mundo espiritual. Pelo Espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos fazer a nossa prece inicial, agradecendo ao Mestre Jesus, ao irmão Francisco de Assis, Fabiano de Cristo, por permitirem que neste momento, elevando o pensamento ao mundo espiritual, possamos agradecer em sermos instrumento da Tua vontade no trabalho espiritual de divulgar e esclarecer a doutrina espírita. Obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade. Que assim seja. Nós gostaríamos apenas de falar que o MAP, Movimento de Amor ao Próximo, é uma sociedade civil não governamental de natureza filantrópica e filosófica, sem fins lucrativos e que tem por objeto o auxílio a membros de comunidades carentes, vedadas qualquer distinção de nacionalidade, raça, posição social, credo religioso ou ideologia política. Isso está no artigo 1º do Estatuto do MAP. Agora vamos ao estudo do livro Nosso Lar, que hoje estudaremos o capítulo 26. Novas perspectivas. Ponderando as sugestões carinhosas e sábias da mãe de Lísias, acompanhei Rafael, convicto de que iria, não as visitas de observações, mas o aprendizado e serviço útil. Anotava, surpreso, os magníficos aspectos da nova região, rumo ao local onde me aguardava o ministro Genésio. Contudo, seguia Rafael em silêncio, estranho agora ao prazer das muitas indagações. Em compensação, experimentava novo gênero de atividade mental. Dava-me todo a oração, pedindo a Jesus me auxiliasse nos caminhos novos, a fim de que me não faltasse trabalho e forças para realizá-lo. Antigamente, avesso às manifestações da prece, agora a utilizava como valioso ponto de referência sentimental aos propósitos de serviço. Nós percebemos aqui, nestes 2 parágrafos, com o título de Novas Perspectivas, um detalhe importante. André Luiz está buscando, no seu trabalho de aprendizado, novas situações, novas experiências, para que ele possa aprender, através dessas experiências, não é?
uma nova visão do mundo espiritual. Aqui tem um item interessante, quando ele afirma o seguinte: em compensação, experimentava novo gênero de atividade mental. Isso ele já está sentindo. Dava-me todo a oração, pedindo a Jesus me auxiliasse nos caminhos novos, a fim de que me não faltasse trabalho e forças para realizá-lo. Antigamente, avesso às manifestações da prece, ou seja, ele não, digamos, não sintonizava muito, né, com preces, agora a utilizava como valioso ponto de referência sentimental aos propósitos do serviço. Com esta parte aqui, André Luiz nos está mostrando a importância da prece no nosso dia a dia, como a referência de nós, ao fazermos a prece, recebermos a ajuda e o amparo da espiritualidade dentro daquilo que vamos realizar. O próprio Rafael, de quando em vez, lançava-me curioso olhar, como se não devesse esperar tal atitude de minha parte. Deixou-nos o aeróbus à frente de espaçoso edifício. Para quem não sabe, aeróbus é um meio de transporte que é muito comum em nosso lar. Descemos calados. Em poucos minutos, achava-me diante do respeitável Genésio, um ministro, né? Um velhinho simpático, cujo semblante revelava, entretanto, singular energia. Rafael apresentou-me fraternalmente. Assim, disse o generoso ministro, é o nosso irmão André? Para servi-lo, respondi. Tenho notificação de Laura referente à sua vinda, fique à vontade. Nesse interim, o companheiro aproximou-se respeitosamente e despediu-me, abraçando-me em seguida. Rafael era esperado com urgência no setor de tarefas a seu cargo. Fixando em mim os olhos muito lúcidos, Genésio começou a dizer: Clarencio falou-me a seu respeito com interesse. Quase sempre recebemos pessoal do Ministério do Auxílio em visita de observações que, na sua maior parte, redundam em estágios de serviço. Então, aqui nós percebemos, né, que Rafael apresenta André Luiz ao ministro Genésio, que já tinha referência sobre André Luiz, de Laura e também de Clarencio, né, o ministro Clarencio. Então, ele já sabia, né, que André Luiz, com certeza outras informações, que aqui não é colocada, mas ele já tinha uma visão sobre André Luiz, médico, estava em nosso lar, todo esse processo, né? Compreendi a sutil alusão e obtemperei. Este é o meu maior desejo. Tenho mesmo suplicado às forças divinas que me ajudem o espírito frágil, permitindo seja convertida a minha permanência neste ministério em estação de aprendizado. Então, André Luiz já
mostra que o grande desejo dele era estar ali, não é? Para que ele vivesse, enquanto ali estivesse trabalhando, né? Como ele diz aqui, né? Aprendizado. E todos nós, na nossa vida, diariamente, estamos sempre aprendendo algo de novo, ou reaprendendo algo de novo. Genésio parecia comovido com as minhas palavras e, valendo-me das inspirações que me inclinavam à humildade, roguei de olhos úmidos: Senhor ministro, compreendo agora que minha passagem pelo Ministério do Auxílio se verificou por efeito da graça misericordiosa do Altíssimo, talvez devido à constante intercessão de minha devotada e Santa Mãe. Noto, porém, que somente venho recebendo benefícios sem nada produzir de útil. Certo, meu lugar é aqui nas atividades regeneradoras. Se possível, faça, por obséquio, seja transformada a concessão de visitar em possibilidade de servir. Compreendo hoje, mais que nunca, a necessidade de regenerar meus próprios valores. Perdi muito tempo na vaidade inútil, fiz enormes gastos de energia na ridícula adoração de mim mesmo. Importante essas palavras de André Luiz para o ministro Genésio. Olha o que ele coloca aqui. Se possível, faça por obséquio, seja transformada a concessão de visitar aquele local em possibilidade de servir. Ou seja, eu fui ali visitar, já estou desejando servir. Compreendo hoje, mais que nunca, a necessidade de regenerar meus próprios valores. Essa questão é que nós temos que colocar na nossa visão, no nosso aprendizado, esta necessidade de me regenerar através do trabalho, como ele diz aqui, não é? O trabalho útil para o próximo e para ele também. Satisfeito, notava ele, no fundo de meu coração, a sinceridade viva, ou seja, Genésio está percebendo que o que André Luiz está falando está brotando do seu coração e realmente ele tem o desejo de trabalhar e ser útil. Quando eu recorrer ao ministro Clarencio, não estava ainda bastante consciente do que pedia. Passamos muitas vezes por isso. Nós queremos algo, mas não temos ainda em nós a consciência daquilo que eu desejo. Queria serviço, mas talvez não desejasse servir. Aquela vontade, não é? Não entendia o valor do tempo, nem enxergava as bênçãos santificantes da oportunidade. No fundo, era o desejo de continuar a ser que tinha sido até então. Ou seja, eu estou satisfeito com o que eu sou, é isso que eu quero, não vou me esforçar para
aprender novos ensinamentos. Eu não desejo me regenerar, porque muitas vezes, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos a casas espíritas buscando um tratamento espiritual, mas não desejamos a nossa mudança. Muitas vezes nos limitamos a ser tratado e até a semana que vem. Ser tratado e até a semana que vem. Não busco, neste processo, a reflexão daquilo que realmente eu quero, aquilo que realmente eu desejo, aquilo que realmente eu possa me regenerar através do trabalho. No fundo, era o desejo de continuar a ser o que tinha sido até então, o médico orgulhoso e respeitado, cego nas pretensões descabidas do egotismo, em que vivia, encarcerado nas opiniões próprias. Olha mais uma reflexão de André Luiz sobre a sua pessoa. O que é que ele está desejando, não é? De continuar a ser o que tinha sido até então, não queria mudar. O médico orgulhoso e respeitado, como ele tinha sido na Terra. Cego nas pretensões descabidas do egotismo, em que vivia encarcerado nas opiniões próprias. Ou seja, às vezes nós nos encarceramos naquelas questões que eu quero continuar assim, eu não desejo mudar, eu estou satisfeito como eu sou. Ou seja, neste momento estamos deixando de evoluirmos, intelectual e moralmente. No entanto, agora, diante do que vira e ouvira, compreendendo a responsabilidade de cada filho de Deus, na obra infinita da criação, punha nos lábios quanto possuía de melhor. Era sincero, enfim. Não me preocupava o gênero de tarefa. Procurava o conteúdo sublime do espírito de serviço. Olha a mudança do nosso irmão André Luiz. Diante de um trabalho que ele vai começar a exercer, mas ele já fez todo este apanhado no seu diálogo com o ministro Genésio e ele já fez ali muitas reflexões. O velhinho fitou-me surpreendido e perguntou: é mesmo você o ex-médico? Sim, murmurei acanhado. Genésio calou por momentos, como buscando resolução para o caso, dizendo então: louvo seus propósitos e peço igualmente ao Senhor o conserve nessa posição digna. E, como que preocupado em levantar-me o ânimo e acender-me no espírito novas esperanças, acentuou: quando o discípulo está preparado, o Pai envia o instrutor. Isto para nós é essencial. Mas para estarmos preparados, como discípulo, é necessário eu buscar este preparo. Não esperar que alguém já me traga tudo aquilo pronto. Vamos colocar assim. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece.
O meu amigo tem recebido enormes recursos da providência. Todos nós recebemos. Está bem disposto à colaboração, compreende a responsabilidade, aceita o dever. Tal atitude é sumamente favorável à concretização dos seus desejos. Nos ciclos carnais, costumamos felicitar um homem quando ele atinge prosperidade financeira ou excelente figuração externa. Entretanto, aqui a situação é diferente. Estima-se a compreensão, o esforço próprio, a humildade sincera. São esses 3 itens fundamentais aonde eles se encontram. Vamos repetir. Compreensão, esforço próprio, humildade. Identificando-me a ansiedade, concluiu: é possível obter ocupações justas. Por enquanto, porém, é preferível que visite, observe e examine. Perceberam que o ministro Genésio já não está, ou já não dá a André Luiz a tarefa que ele tem que fazer, mas está neste diálogo colhendo informações do médico André Luiz na Terra e mostrando a ele, como ele diz aqui, para ele visitar alguma situação, né? Observar e examinar. Se nós pudermos colocar na nossa vida estes 3 itens, daremos um grande passo. Primeiro, qualquer situação que venha a nós, nós temos que visitar, entender, ir a algum local, observar tudo que tenha diante de mim e examinar. E logo, ligando-se ao gabinete próximo, falou em voz alta: solicito a presença de Tobias antes que se dirija às câmaras de retificação. Vamos ver o que André Luiz irá fazer nessas câmaras de retificação. Não se passaram muitos minutos e assomou à porta um senhor de maneiras desembaraçadas. Tobias explicou Genésio, atencioso: aqui tem um amigo que vem do Ministério do Auxílio, em tarefa de observação. Creio de muito proveito para ele o contato com as atividades das câmaras retificadoras. Estendi-lhe a mão, enquanto o desconhecido correspondia, afirmando gentil: às suas ordens. Concluiu prosseguir, conduza-o e prosseguiu o ministro, evidenciando grande bondade. Chamou Tobias e deu esta orientação: André precisa integrar-se no conhecimento mais íntimo de nossas tarefas.
faculte-lhe toda a oportunidade de que possamos dispor. Prontificou-se Tobias, revelando a maior boa vontade. Estou de caminho, acrescentou ele, bem-humorado, se deseja acompanhar-me. Perfeitamente, respondi satisfeito. O ministro Genésio abraçou-me, comovido, com palavras de animação. Segui Tobias resolutamente. Atravessamos largos quarteirões, onde numerosos edifícios me pareceram colmeias de serviço intenso. Percebendo-me a silenciosa indagação, o novo amigo esclareceu. Temos aqui as grandes fábricas de nosso lar. A preparação de sucos, de tecidos e artefatos em geral. Dá trabalho a mais de 100.000 criaturas que se regeneram e se iluminam ao mesmo tempo. Daí a momentos, penetramos num edifício de aspecto nobre. Servidores numerosos iam e vinham. Depois de extensos corredores, deparei-me Deixamos, disse Tobias em tom grave. E notando minha estranheza, explicou solícito. As câmaras de retificação estão localizadas nas vizinhanças do umbral. Os necessitados que aí se reúnem no umbral não toleram as luzes, nem a atmosfera de cima, nos primeiros tempos de moradia em nosso lar. Quando assumimos a proposta de trazer o estudo da obra de André Luiz, no nosso caso, o livro Nosso Lar, é para que possamos, à medida que o estudo avança, avançarmos em conhecimentos. Por exemplo, olha o título de hoje, Novas Perspectivas. Eu acho muito importante o planejamento de Deus, do nosso Mestre Jesus, como também do preparo, vamos colocar assim, da codificação, do Consolador que ele, Jesus, nos prometeu e nos enviou, através de um outro Espírito que codificou esta doutrina. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Muito bem. Com estes 5 livros, toda a sequência das informações da espiritualidade, seja através de livros, psicografias, estudos, a prática mediúnica,
também veio médios dentro, digamos, da sua evolução, preparados para o trabalho que seria realizado. E foi. André Luiz é um desses espíritos. Viveu na Terra, teve seus prós e contras, vamos colocar assim, se formou em médico, como ele diz no início da obra, né, O Nosso Lar, teve uma família, tudo isso, né, uma vida social, financeira saudável. E quando desencarna, por alguma situação, nós vemos que ele foi para onde? Umbral. Lá ficando 8 anos. Depois é conduzido, quando ele faz sua ardente oração, é levado para a colônia Nosso Lar, aonde é iniciado o tratamento no seu perispírito. Foi tratado, aí sim, começa um segundo processo de você buscar um local para morar. Isso aparece, já vimos no livro, não é? Novas tarefas, que é o que estamos vendo hoje, para que deixemos de lado a nossa ociosidade. Porque aprendemos em outras religiões, primeiro, que teremos só uma existência. Segundo, ficaremos em algum local da Terra ou do universo, aguardando o dia do juízo final para sermos julgados. Quando começamos a estudar a doutrina espírita, nós percebemos que todos nós fomos criados simples e ignorantes por Deus. Por que estamos abordando isso? Porque temos que chegar no estudo de hoje para perceber todo este processo que André Luiz passa desde o seu desencarne até o momento atual, que estamos lendo hoje, e fazendo a reflexão, é todo um processo de aprendizado, passo a passo. Para que, à medida que ele evolui, adquire os seus conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos, ele vá se regenerando, que foi dito aqui no estudo de hoje. Isto acontece conosco. Eu sempre gosto de convidar os irmãos e irmãs que vão a uma casa espírita, no nosso caso aqui no Movimento de Amor ao Próximo, MAP, que quando iniciar o seu tratamento, passo a passo, vá se imbuindo de que algo mais lhe espera adiante. E esse algo mais chama-se um trabalho digno, um trabalho evolutivo, um trabalho que vamos aprendendo à medida que exercemos N funções, que o trabalho é digno, porque até hoje Deus trabalha, os espíritos superiores, Jesus, todos nós. Então, aquela etapa de desencarnar ou morrer, ficar num local aguardando o dia do julgamento final, dentro da doutrina não existe isso. Existe, sim, trabalho, aprendizado, trabalhar a humildade, combatendo o egoísmo, a impaciência, a ansiedade, todos esses processos. É o que vamos vendo até agora
como também os capítulos que estudaremos semana a semana. Então é importante, meus irmãos e minhas irmãs, ao adquirirmos esses conhecimentos, possamos refletir quando eu posso realizar esta tarefa, ainda não estou preparada ou preparado para esta outra tarefa, mas aos poucos chegaremos lá. Para aí sim sermos instrumento útil, um bom instrumento a serviço do nosso próximo, dentro da lei de amar ao próximo como a si mesmo. É o que nós temos que comentar no estudo de hoje, agradecendo a atenção, agradecendo poder estarmos em seus lares, como voluntários do MAP, levando a mensagem de André Luiz dentro do nosso conhecimento, que eu tenho plena consciência que ainda é muito limitado, mas sempre é feito com muito amor, muita pesquisa, muita doação. E como sempre realizamos após o estudo, a nossa prece final de agradecimento a Jesus, a oportunidade de estarmos aqui na tarde de hoje, estudando o livro Nosso Lar e nos colocando sempre à disposição de sermos útil ao nosso próximo, sermos um trabalhador correto, que ama o trabalho e que, através deste trabalho, doamos a nossa colaboração na reconstrução deste planeta que, no seu caminho de regeneração, é importante que cada um de nós nos regeneremos, para aí sim regenerar o nosso semelhante. Obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade. E em teu nome estamos encerrando mais um estudo do livro Nosso Lar, a obra na vida espiritual do nosso irmão André Luiz. Que assim seja, graças a Deus. A Web Rádio MAP apresentou Estudo das Obras de André Luiz, na comunicação de Ronaldo Moraes.